Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso percurso, o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Hoje a igreja celebra um dia especial, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Esses homens de Deus, essas duas colunas da igreja, que foram testemunhas do Senhor, que são testemunhas do Senhor, permanecem sendo para nós. A sua vida, a vida de cada um desses apóstolos, permanece sendo um ensinamento vivo para nós que aponta para Cristo, o seguimento do Senhor. São vidas que mostram para nós com esperança que também nós somos destinados à glória celeste, a confiarmos na graça de Deus. Que São Pedro e São Paulo nos ensinem sempre, tanto através de suas vidas, como também através dos seus escritos, dos seus ensinamentos, através do testemunho que eles deixaram para nós. Que eles nos ensinem a caminharmos com Cristo e em direção a Cristo, com o nosso coração sempre decidido, com nossa alma sempre disposta a poder ir em direção ao Senhor, fazendo sempre a sua vontade. E como eu dizia, neste percurso de reflexão sobre o livro dos Provérbios, nós nos encontramos exatamente no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Instrução sobre os dois caminhos. Esta seção corresponde ao capítulo 4, versículos do 10º ao 27, e hoje nós iremos meditar o último versículo, que é exatamente Provérbios, capítulo 4, versículo 27, que diz assim para nós, fechando com chave de ouro: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Tira com firmeza teu pé do mal. Esta palavra é forte. E esta palavra nos convida a um equilíbrio constante, um equilíbrio confiante na graça de Deus. Um equilíbrio onde há a atuação de Deus juntamente com a nossa atuação, fruto da nossa vontade, da nossa inteligência, da nossa liberdade, do nosso amor. Esses elementos que fazem parte do nosso ser, unidos à graça divina. O caminho do equilíbrio. O filósofo grego Aristóteles já dizia que a virtude está no meio. O que é a virtude, Fabiano? A virtude são exatamente aqueles bons hábitos que nos ajudam a aperfeiçoar o nosso ser, a nossa vida, na direção da finalidade do nosso ser, ou seja, na direção do nosso fim último. Quando Aristóteles fala que a virtude está no meio, ele está apontando para nós que os extremos são sempre vícios, ou seja, os maus hábitos que não aperfeiçoam os nossos caminhos. Se nós pegarmos, por exemplo, a virtude da coragem, nós vamos perceber que a ausência de coragem, a falta de coragem, qual o extremo aqui? O extremo negativo. É a covardia. Já o excesso de coragem é a temeridade. A temeridade que faz com que o homem possa não ter medo de nada, absolutamente nada, ou que não é sadio, ou que não é bom. Porque medo é algo natural e que faz com que o homem tome decisões sem pesar as consequências. Agir por impulsividade. Isso não é coragem. Isso é tão prejudicial quanto a covardia.
segundo Aristóteles e segundo o ensinamento que Santo Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, também nos traz. Pois bem, a palavra de Deus hoje está nos convidando a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Nos livros sapienciais, quando aparece essa expressão, estou falando especificamente nos livros sapienciais, esse conjunto de livros da Bíblia, do qual o livro dos Provérbios faz parte. A expressão desviar-se para a direita está se referindo ao excesso de rigor, ao rigorismo. Desviar-se para a esquerda está se referindo à permissividade, exatamente a nenhum rigor, a ausência de rigor. Desviar-se para a direita, desviar-se para a esquerda. Prestem atenção ao que a palavra de Deus está dizendo. Não ser rigoroso sim consigo, e até mesmo usar de um certo rigor com o próximo, mas não exceder nesse rigor. Isso é tão prejudicial quanto a permissividade. Não usar toda a força da lei, toda a força da norma, da regra, fazer com que isso seja um peso, nem em relação a si mesmo, nem em relação ao próximo. Mas também não ser permissivo, não ser tão compreensivo assim consigo mesmo, tão complacente consigo mesmo, e nem também com o próximo, de modo que não se corrige nem corrige o próximo. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O caminho do equilíbrio é um caminho de correção, é um caminho de voltar o olhar para o foco, para a meta. O caminho do equilíbrio é um caminho de autocompreensão e de compreensão do próximo, saber que você ainda não é um ser acabado, que o outro não é um ser acabado, mas um ser que está a caminho e que exatamente por isso precisa refazer a rota, precisa ser transformado, precisa de mudanças e que precisa fortalecer aquilo que já está de acordo com a rota. É o caminho do equilíbrio. Não se desesperar da salvação, mas também não ter a presunção de que a salvação já está garantida porque Cristo já nos deu, já alcançou para nós com a cruz. É ter a humildade e a determinação de fazer esse caminho com o Senhor. Trata-se disso. É interessante que C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ao comentar sobre Mateus capítulo 10, versículo 16, eu quero até ler esse versículo. Jesus diz assim para nós: eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Lewis, ao fazer comentários sobre este versículo, diz o seguinte: ele nos disse para sermos inofensivos como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Cristo quer um coração de criança, mas uma mente de adulto. Ele deseja que sejamos simples, sinceros, afetuosos e ensináveis, como boas crianças são. Mas também quer que toda a nossa inteligência esteja desperta, ativa em sua tarefa e pronta para a batalha. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso que o Senhor espera de nós. Nós não precisamos fazer um falso dilema, uma dicotomia entre ou isso ou aquilo. Deus não está colocando para nós a possibilidade de escolha. Ao contrário, Deus está pedindo que nós sejamos as duas coisas. Somos nós, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, com a nossa tendência ao pecado, que muitas vezes fazemos uma oposição entre realidades que não são opostas, entre realidades que têm origem no próprio Deus. Nós, com a nossa tendência ao pecado, por exemplo, nós tendemos a fazer a oposição entre justiça e misericórdia. Não, Deus
Não precisa ser assim tão justo. Deus quer que você seja misericordioso. Deus quer o equilíbrio, meu irmão. É óbvio que em alguns momentos da sua vida você vai precisar utilizar mais, em determinada situação, a justiça, vai precisar utilizar mais a misericórdia. Mas Deus quer que na sua vida, no centro da sua vida, haja o equilíbrio. Não existe oposição entre uma e outra. Ambos são atributos de Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor quer que nós sejamos simples como as pombas, prudentes como as serpentes, coração de criança, mente de adulto. Simples, sinceros, afetuosos e ensináveis, como boas crianças, mas também utilizando a nossa inteligência, dispondo da nossa inteligência de forma desperta, ativa em sua tarefa e pronta para a batalha. É isso que Deus espera de nós. Não há um falso dilema aqui, não crie uma dicotomia naquilo que não existe, naquilo que Deus fez uma unidade. O nosso problema é exatamente esse. Criar dicotomia de visões naquilo que, na realidade da fé, formam uma unidade. Fabiano, e como buscar esse equilíbrio, Fabiano, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o excesso de rigor, nem para a permissividade, Fabiano? Como? Como buscar esse equilíbrio, Fabiano, sem buscar ter somente um coração de criança ou somente a mente de adultos? Como, Fabiano? Através da vida de oração, a vida de oração constante e perseverante. A vida de oração constante e perseverante. De que modo, Fabiano? Oração espontânea. Através de orações próprias, de devoções. Através da leitura orante da palavra de Deus. E prestem bem atenção, não estou falando ou uma coisa ou outra. A vida de oração que envolve esses elementos. Através também, além da vida de oração, uma vida de práticas de mortificação, de ascese, de penitências, da busca pela formação constante, a busca do exercício das virtudes, focando naquelas virtudes que você percebe que são mais urgentes neste momento da sua vida, através de um projeto de vida onde você busca como meta o Senhor. É através disso que Deus vai te dando o equilíbrio, que você vai alcançando o equilíbrio, através da graça de Deus e através do seu esforço. É desse modo. E Deus espera isso de nós. Deus batalha conosco e Deus espera também a nossa luta constante. A vida do cristão é luta, mas a vida do cristão também é consolação. À medida em que nós vamos batalhando, Deus vai nos consolando. Deus vai nos concedendo as graças de cada vitória que se alcança a cada dia. Então que você não desista, que você busque o equilíbrio, que você possa contar com a graça de Deus e que você possa buscar sempre esse caminho que leva ao Senhor, sem cair nos extremos, porque os extremos são vícios. O caminho da virtude se encontra no meio. Que você possa fazer esse caminho confiante na graça de Deus e decidido, utilizando as próprias potências da alma que Deus concedeu a você e que desse modo você possa realizar a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.